o São Paulo que não teve dificuldade, né? São Paulo passou tranquilo pelo Nacional, já era de se imaginar, o Nacional chegou a ter umas chances ali depois do segundo gol do São Paulo, mas em momento nenhum ameaçou a classificação do São Paulo. Não, e assim, eu acho que transcorreu tudo da forma como eu imaginava. Inclusive, no bate-pronto, um dia eu cheguei a dizer, falei, bom, acho que São Paulo passa com 4 pontos. Empata lá em Montevidéu e ganha aqui até com, enfim, relativa tranquilidade. Sem grandes sustos, vai. Não foi fácil, mas também não foi, enfim, uma classificação que tenha, enfim, corrido algum risco. Eu acho que São Paulo, o que a gente falou sobre o Flamengo serve para o São Paulo também. São Paulo é outro que está em 3 frentes, né? E o São Paulo ainda tem menos elenco, mas faz uma temporada muito boa em relação a isso. O São Paulo faz um campeonato brasileiro bem aceitável, está nas quartas de Libertadores e está na Copa do Brasil. Veja, nos últimos anos não tem sido tão frequente assim o São Paulo ir tão longe numa competição sul-americana. Quartas de Libertadores foi o resultado de 2021, mas o São Paulo ficou muito tempo sem chegar, né? Tão longe assim. Então, eu acho que, para quem vinha de alguns ciclos ruins, o que o São Paulo tem feito de 2021 para cá, dá ao torcedor o direito de sonhar com uma coisa maior. Até porque vai pegar agora um Botafogo que, embora hoje tenha mais time que o São Paulo, é um Botafogo também com menos experiência, com menos habituado a decidir. Então nós vamos ver se o Botafogo também vai aguentar essa pressão. É um São Paulo que vai pegar o Botafogo que joga o melhor futebol hoje. Não sei se da América do Sul, mas o futebol brasileiro hoje, o Botafogo é o que tem o futebol mais consistente. Agora, os brasileiros que ficaram nessa parte do grupo, Flamengo, São Paulo e Botafogo. O Flamengo, pra mim, tem a obrigação de passar pelo Peñarol. Acho que passa. É muito mais forte, aí nem altitude tem pra botar culpa. Agora, o outro jogo é complicado, hein? São Paulo e Botafogo vai ser um confronto pesado, B. Vai. Assim, eu acho que esse time do Botafogo oscila muito também. Vale lembrar que essa equipe tomou 3-0 do Cruzeiro, né? Recentemente. Contra o Palmeiras ontem, teve momentos em que o Botafogo não jogou nada. Foi o caso do primeiro tempo. O Palmeiras jogou muito melhor. O Botafogo jogou ali melhor, 10, 12, 15 minutos. Depois só deu o Palmeiras no primeiro tempo, né? E sobre o São Paulo, eu acho que se o São Paulo jogar contra o Botafogo da forma como atuou nos últimos 20 minutos do jogo de hoje, dança. Porque o São Paulo, depois do segundo gol, foi mal. O Nacional, que é um time fraco, perdeu algumas oportunidades. Eu contei pelo menos 3. Então, assim, o São Paulo vai ter que ser um time que foi o do primeiro tempo, talvez. Do primeiro tempo, mais um tantinho ali da segunda etapa. Vai ter que jogar mais do que jogou hoje na reta final. Eu diria ali nos últimos 20, 25 minutos da partida contra o Nacional hoje. Flávio. Eu acho que o Botafogo está melhor que o São Paulo, obviamente. Tem jogado um futebol interessante, oscila, como disse o Bernardo. Mas entendo que em 2 jogos, teoricamente, o Botafogo é favorito. São Paulo vai precisar se superar para passar de fase. Chegou até aqui e tal, cumpriu o que tinha que cumprir, ganhou do Nacional com relativa tranquilidade, mas o primeiro jogo não existiu e hoje o São Paulo prevaleceu. Aliás, as notícias sobre o menino lá, o Rei Esquerdo, começam a melhorar, viu, Pilhado? Sim, do esquerdo, agora né? Estado estável. Ele estava piorando e tal, agora parece que, graças a Deus, está melhorando. Tomara que seja assim. E o São Paulo fez a parte dele. O Botafogo ontem foi um jogo heróico, histórico, um jogo sensacional. O melhor jogo do ano no futebol brasileiro. Dá a impressão que estava falando, esse time de verde é qual da Premier League? Né? Porque realmente foi um negócio. O time de preto e branco é qual da Premier League? Porque parecia um jogo da Premier League. Então foi um nível diferente. A classificação do Botafogo foi muito mais dramática, é verdade, mas também contra um adversário do nível muito mais elevado. Agora o São Paulo vai ter uma coisa diferente de Flamengo e Botafogo nessa reta final de Libertadores. O São Paulo, ele é naturalmente menos cobrado em Campeonato Brasileiro do que serão os outros dois. Porque todo mundo, assim, ninguém aponta o São Paulo como um time do bloco dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro. Acho que até o São Paulo abdica, Exato. Então, para ele ficar ali naquela faixa do 5º, 6º e tal, não tem problema nenhum.
Se o Flamengo cair para esse bloco aí do quinto, sexto, meu Deus do céu, né? Enfim, um terremoto na Gávea. Se o Botafogo de novo fraquejar, né, na reta final e bater em quarto, quinto de novo, outro tsunami. Então, os dois têm essa pressão que o São Paulo não vai ter. Então, assim, São Paulo, se tiver que poupar uns 11 em jogo de Campeonato Brasileiro para jogar Libertadores depois, tudo bem, tranquilo. Flamengo e o Botafogo não vão poder fazer isso agora, porque eles também brigam pelo título brasileiro. Mas Flamengo, o Botafogo não tem a Copa do Brasil mais para se preocupar, né? O Botafogo tem 2 frentes só. Flamengo e São Paulo tem 3. Concordo com você, acho que o São Paulo não vai ter problema nenhum em poupar no Campeonato Brasileiro. Nem nenhum, né? Agora o Flamengo, como é que vai se comportar? Completamente estrupiado, né? Vai ter que deixar alguma competição de lado. Essa é a vontade do São Paulo. E para mim essa competição é a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil. Acho difícil, Bernardo. Acho difícil por conta da questão monetária. Último ano de mandato, questão financeira normalmente tem Viga, mas vai ter que focar em alguma competição, né? Não, vai abrir mão do Campeonato Brasileiro como sempre fez, e aí, se for, deixa eu bater na madeira aqui, eliminado de Copa do Brasil e Libertadores da América, vai tentar dar aquele sprint final, como fez em outras oportunidades no Campeonato Brasileiro. Então você acha que ele vai priorizar a Copa do Brasil com o brasileiro? Sim. Não tenho dúvida disso. Brasileiro fica em terceiro plano, ali brigando primeiro plano Libertadores, segundo Copa do Brasil e terceiro plano Campeonato Brasileiro. Mas aí é muita burrice, né? É um erro. É um erro. O Palmeiras só tem Campeonato Brasileiro, então vai dar a vida para conquistar o Campeonato Brasileiro. Botafogo tem 2 competições, então o Campeonato Brasileiro ainda se faz mais factível, mais viável. Para o Flamengo, seria impossível, muito difícil conquistar as 3 competições. Com 7 baixas e o nível das contratações que está fazendo, acho que o Campeonato Brasileiro fica ali no cantinho, em cima da mesa de cabeceira, mas não fica de frente para a tela, não. Concordamos todos que a hierarquia das competições é Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil? Sim, não tem como não concordar. Não. O Viga inverteu. O Viga colocou... Não, mas ele acha isso pro Tite, não pra ele, né, Viga? Sim, pro Tite e pra diretoria, por uma questão financeira também, né? Porque tem que ser uma decisão institucional. Não pode ser uma decisão do Tite. Eu posso criticar a decisão, mas não pode ser uma decisão do Tite. Foi a decisão do Flamengo em 22. Né? Quando o Palmeiras desgarrou... O São Paulo abdica claramente do brasileiro. Ele vai para as Copas. Sim. Porque sabe que não dá para ganhar o brasileiro, até por questão de elenco, de dinheiro e tal. Então o São Paulo vai para... E o São Paulo tem grandes chances nas Copas. Ele o São Paulo é muito forte no brasileiro ele não consegue. E pegou um sorteio bom de Libertadores, né? Ele pegou o Nacional, ele pegou agora o Nacional, que já era um time que dava para passar, na outra fase da mesma forma, agora pega o Botafogo. Em algum momento agora tinha que engrossar. Mas o São Paulo, sendo sincero, agora ele se ferrou, né? Porque ele pega o Botafogo na Libertadores e o Galo na Libertadores. Na Copa do Brasil. Não, na Copa do Brasil. Mas então, o Galo, hoje o São Paulo está melhor que o Galo. Mas são 2 adversários chatos. Mas o Galo, acho que na Copa do Brasil ele tem mais chance. Mas na Libertadores está mais complicado. Mas são confrontos assim, que a gente não olha para o favorito. Não, é verdade. Né? A gente olha para o São Paulo... 55 a 45, opta por quem você quiser optar. Exatamente isso. Outra coisa, São Paulo e Botafogo sonham também agora com a Copa do Mundo do ano que vem. Tem uma vaga aberta para o campeão da Libertadores desse ano. O campeão, se o campeão não for Flamengo ou Fluminense, que já tem vaga, for um campeão diferente, né? No caso, São Paulo, Botafogo, por exemplo, esse campeão vai ao Mundial. Boca entrou, né? Oficialmente. Boca entrou. O Boca entrou. Boca entrou com a derrota do Nacional. Oficialmente classificado. Quem vocês acham favorito, São Paulo ou Botafogo? Botafogo. Flávio. Botafogo. Botafogo. Cara, pelo jogo, o Botafogo é mais bola. Mas eu acho que a camisa aí pode fazer bastante diferença, hein? Sabe que tem um aspecto importante? Porque o São Paulo é mais acostumado a ganhar competição internacional do que o Botafogo. Eu acho difícil apontar um favorito para esse jogo, sabia? É o que a gente falou, 55-45, talvez, tal. Agora, uma coisa que tem que ser dita. Pela primeira vez na história, são 3 times do Rio de Janeiro entre os 8 melhores da América do Sul. Sim.
Pela primeira vez na história. Três do Rio Time do Brasil. Três do Rio de Janeiro entre os 8 melhores da América do Sul. Acho que são times do Brasil, viu, Bernardo? Acho que nunca teve antes times do Brasil nessa fase. Agora, coincidentemente, são 3 do Rio de Janeiro. Então nunca tiveram 3 times de São Paulo nessa fase? Juntos, não. Não. Caraca, olha só. Nas quartas de final da Libertadores. É importante isso pro futebol do Rio de Janeiro. Claro que é. Mas a gente o tem Rio, por falado- muito tempo, era chacota. A fase do Exatamente. Fluminense, do Botafogo, Mas a gente- do próprio Flamengo, do Vasco. A gente tem falado que os clássicos do Rio estão melhores que os clássicos de São Paulo. Não é de hoje. A gente tem verdade. falado isso. Né? Mesmo nos campeonatos regionalzinhos, né? nos carioquinhas e paulistinhas, a mesma coisa tem acontecido. Os clássicos do Rio estão melhores. Né? Então, é uma coisa natural. E outra coisa, o Fluminense foi campeão ano passado, quebrando um tabu, e o Botafogo pode fazer isso também esse ano. Aí você nota que a coisa está mudando. Aí seriam Seria 3 um títulos consecutivos do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, exatamente. Flamengo, Fluminense e Botafogo, porventura. Pode ter um Fla-Flu na final da Libertadores. Pode. É possível. Olha. Agora, eu acho Na final. Na final. Eu Imagine acho que o só. Flamengo sofreria tanto. Pode ter um com São Fluminense e Paulo. Botafogo. Pode ter um Fluminense e Botafogo. É. E Eu fala, acho que Viga, rapidinho. eu acho que o Flamengo sofreria ou sofrerá ou com o São Paulo ou com o Botafogo. Porque dos 3 é o que está jogando menos bola no momento, viu, Pilhado? Eu concordo com o Viga. Pra mim, o Flamengo é o que tá jogando menos bola de todos os brasileiros que estão na Libertadores. Talvez não mais que o Fluminense, Mas vai. daqui a pouco o Pedro. Porque o tá de Fluminense tava volta, muito mal muda, recentemente. O time respira. Vai ter Arrascaeta, vai ter uma data Pedro, uma coisa uma assim. data FIFA O pra- Flamengo ele tá passando. Ele tá passando, ele tem elenco, ele pode em algum momento jogar. Mas realmente, hoje, vou considerar hoje, sem dúvida, é isso mesmo. Tá jogando menos que os outros. Mas ele tem força, ele pode chegar, ele pode. Sabe, no que passou, isso aí eu entendo o que o Bernardo quis dizer. Ele passou, tá vivo. Então, né? Deixaram vivo. Bora falar agora sobre o São Paulo, que já tem uma segunda casa definida para os momentos em que não puder contar com o Morumbis. Há uma necessidade grande de novas receitas no São Paulo. Até por isso, o departamento de marketing do Tricolor tem trabalhado para a realização de um máximo possível de shows. Diante desse cenário, com a inutilização em algumas datas do seu estádio, o Tricolor fechou um acordo com a Arena BRB, Arena de Brasília, uma Garrincha. E é por lá que o São Paulo vai mandar todas as suas partidas quando não estiver à disposição o estádio do São Paulino. Esse acordo foi divulgado pelo Perrone. Importante contextualizar que a torcida do São Paulo em Brasília é grande e a expectativa é de que jogos com casa cheia aconteçam toda vez que o Morumbi não puder realizar ou abrigar as partidas do Tricolor. Só para fechar sobre o São Paulo, Marcos Antônio pode ser novidade contra o Flamengo no final de semana, jogo do Campeonato Brasileiro, logo contra o Flamengo, que tentou a todo custo levar o Marcos Antônio, o chapéu do Tricolor, na contratação do volante que pertencia a Lazio. Ele ficou no banco de reservas contra o Goiás e não foi utilizado porque ainda está adquirindo a melhor forma física. A semana de treino certamente o ajudará. Para completar sobre o Tricolor, especulação que surgiu nas últimas horas de que o River Plate fez consulta ao São Paulo por Galopo. Seria o terceiro clube diferente interessado no argentino. O Rosário Central e Boca Juniors já fizeram proposta. A informação que eu posso contar para vocês é que o São Paulo assegura não ter sido procurado por ninguém do River Plate.